Olá, que bom chegar mais uma vez aí na sua casa. Nós somos a Lagoinha TV e é uma honra para nós estarmos aqui. E eu quero pedir a você que nos dê alguns minutos aí desse seu dia, para que a gente possa liberar sobre a sua vida uma palavra dos céus. Então eu já quero pedir para você, chama os amigos, chama os vizinhos, chama os familiares para esse tempo. Nós somos a sua igreja na cidade, um lugar de novos começos. Vem junto com a gente nesse momento. Então, e hoje nós estamos aqui, né, nesse momento muito precioso, nesse tempo que a gente tem esse canal como oportunidade para trazer conhecimento, para trazer uma palavra. E aqui hoje a gente está com a Mirielle, a mamãe de propósito, que vai se apresentar um pouquinho, que faz parte também da nossa igreja. E hoje a gente vai falar de um assunto muito interessante, que qualquer pai, que qualquer mãe, e que qualquer pessoa, seja filho ou tenha o desejo de ter um filho, precisa saber nesse tempo, não é, Mi? Isso! Primeira coisa, gente, não queiram não ter filhos. Por favor, eu sou aqui do time de tenham filhos. Filhos são herança, filhos é bom, é bênção, tá? Então, eu sou Mirielle Scapini, a mamãe de propósito da Alice, do Matias e de quantos mais o Senhor quiser mandar, amém? E eu trabalhei alguns anos com cursos para pais. Hoje eu não estou mais nessa área tão ativa como eu estava antes, mas eu continuo ajudando de forma indireta, né, os pais que eu conheço e estou cuidando do meu lar, que é o meu primeiro ministério hoje, né? Então, sou membro da Lagoinha, hoje eu sou empresária, tenho uma empresa, mas o meu primeiro ministério é o meu lar, e assim, eu cuido das minhas sementinhas, que são os meus filhos, para que eles frutifiquem, sejam grandes nessa terra e poderosos. Então, Mi, os Salmos 127 vai falar assim, que os filhos são a herança do Senhor, né? E o fruto do seu ventre é o galardão, é um presente, né, que o Senhor nos dá. E aí a gente está nesse tempo de pandemia, esse tempo que o mundo mudou, né? O mundo mudou. Criar filhos nunca foi fácil. Não. Né? Porque não é uma tarefa fácil. É uma bênção, por ser uma bênção, não é fácil, porque é um discípulo, é uma semente que nós estamos deixando aqui nessa terra. Né? Mas o que nós podemos falar nesse tempo de pandemia? Né? Filhos nesse tempo de pandemia. Então, assim, eu acho que a pandemia potencializou o que as famílias, né, já tinham de nível relacional. Então, assim, se você já era próximo da sua família, com toda essa turbulência, você se aproximou mais. Agora, se sua família já era distante, com a pandemia ela ficou mais distante. Mas pode ser que também não, mas geralmente potencializou aquilo que você já tinha de relacionamento no lar. Né, o que eu entendo que está faltando hoje, né? Que eu escuto muito e que eu vivi na pele, é a tal da paciência. Né? Então, assim, a gente escuta, não tenho paciência, eu não dou conta, é muito para mim, porque assim, a gente tem muitas tarefas, né? Mas eu creio assim, que como a paciência é um fruto do Espírito, então isso vem de Deus, sabe? Então, a gente pode tirar um pouco desse peso das nossas costas, sabendo que Deus que nos dá esse nível de paciência para educar os filhos, sabe? Então, assim, o que eu entendo que está faltando hoje são os frutos do Espírito, principalmente a paciência e a longanimidade. Então, Mi, você falou algo interessante, né? Que a pandemia ela veio revelar, né? Aquilo que estava fortalecido mostrou que estava fortalecido, aquilo que estava enfraquecido mostrou que estava enfraquecido. Então, assim, é interessante que de tudo a gente pode tirar algo bom. Porque, assim, a gente vive em um mundo totalmente corrido, né?
O mundo já vive sem paciência. Sim. Eu não tenho tempo para nada. Eu tenho que correr, tenho que deixar a menina na escola, tenho que buscar a menina da escola. Mas a importância é que se a gente não parar, né, vem uma pandemia e para a gente, porque é importante parar sempre e ver o que está acontecendo. Né? Com certeza. E ver... E tem detalhes da nossa vida que a gente só consegue identificar se a gente parar. Com certeza. Principalmente nas crianças, né? O comportamento infantil, as crianças, elas apresentam os comportamentos e a gente, às vezes, não sabe a raiz daquilo, entendeu? Então, se a gente não estiver prestando muita atenção no contexto, no que está acontecendo, a gente não consegue definir de onde é que está vindo esse comportamento. E, geralmente, a maior parte dos problemas de comportamento infantil vem da falta de atenção, de afeto, de amor, que é uma falta, hoje, que você vê, assim, bem claro na maioria das famílias, né? Assim, essa falta de paciência, de atenção para o filho, né, é algo muito que a gente consegue ver, né? Dá o celular e acaba que o teu tempo com a criança se torna no mínimo, né? E interessante, eu recebi relatos de mães na pandemia. Você falou algo interessante. A pandemia tirou a gente da nossa rotina. Sim. Né? Então, assim, o meu filho é uma bênção, criar o meu filho é uma bênção, mas os pais, eles já tinham, por exemplo, o seu tempo cronometrado. Deixa na escola, leva para o reforço, leva para a aula de música, leva não sei para onde. Então, ali ficava um tempo mínimo. Né? E o exemplo que eu vi, e eu até vivi na pele, por exemplo, quando se fala da escola. Né? A pandemia também trouxe a escola, a educação para dentro de casa. Mais uma responsabilidade, né? Porque estava muito fácil. Não que não possa ter um reforço, não que não possa levar para a escola. Mas olha que interessante, eu recebi relatos de pessoas que falaram assim, meu Deus, eu não sabia que meu filho estava com tanta dificuldade em português. Por quê? Porque já fazia um tempo que não fazia atividade de português. Porque levava para a escola e depois levava para o reforço, e no reforço se fazia a atividade. Então, os pais já não estavam acompanhando essa área dos filhos. Já tinham terceirizado. Já tinham terceirizado. E aí veio para dentro de casa, né? E aí não tem como trazer a professora do reforço. Foi um momento de aprendizado para os pais, porque você precisa ter estratégia. Teve aqueles que decidiram, quer saber, eu não consigo, jogou logo para o alto e esse menino vai ficar sem estudar. Mas tiveram aqueles que decidiram se dedicar, que tiveram que pesquisar, e aí observaram várias coisas. Né? Meu filho está com dificuldade de falar determinada letra, meu filho está com dificuldade, e aí teve mães que se assustam, mas eu estou pagando esse reforço, esse menino não sabe isso? Né? Ou seja, veio revelar que a gente pode terceirizar algumas coisas, mas a gente tem que ter sempre o olhar e essa responsabilidade, né, Mi? Com certeza. Não é a escola que tem que educar, não. Né? Não é os pastores que têm que educar. A igreja. Não é a tia do Kids que tem que educar. Né? A base começa dentro de casa. O princípio é esse, o ensino mesmo. Né? É o que a Bíblia fala que a gente tem que fazer, ensinar. E é o que falta de paciência para a gente, para parar, olhar no olho da criança e falar, senta bem aqui que eu vou te ensinar como é que faz isso. A falta de paciência é para isso. Para ensinar o mínimo. Vem cá, deixa eu te ensinar a amarrar o sapato. Quem mãe que tem paciência? Compra o tênis com velcro, que é muito mais prático. Né? Mas, assim, a Bíblia fala que a gente tem que ensinar. Então, o princípio básico é esse, do ensino. E em tudo, em todas as áreas. A criança está aprendendo. Primeiro pelo teu exemplo e depois pelo que você para ensinar para ela. Ela não vai esquecer nunca. A Bíblia fala que aquilo que você inculcar na cabecinha dela, ela não vai esquecer. Então, assim, é uma responsabilidade, sim, mas, ao mesmo tempo, é um privilégio, pastora, porque a gente está criando um adulto que vai se dar muito bem se você dedicar o tempo e a atenção para ensinar, entendeu? Então, se ensinar for uma coisa que você entende que é importante no seu lar, e você divide essa tarefa com o teu esposo, né? Porque as mães, geralmente, pegam essa responsabilidade sozinhas e fica bem pesado. Você vai criar um adulto muito feliz, né? Então, Mi,
você falou de frutos do Espírito, né? E aí eu tenho um caderno devocional, tenho um grupo de mulheres, e a gente está estudando o fruto do Espírito. E eu vejo assim que os 2 frutos que mais mexeram assim, até onde a gente já estudou, aonde houve questionamento, aonde elas falaram, meu Deus, eu achei que eu sabia o que era isso, e eu percebi que está faltando, foi o amor e a paciência, né? Porque o amor, ele revela muita coisa, né? O amor, ele exige dedicação, né? E o amor não é só dar coisas, porque eu vejo assim, e é uma coisa que eu falo, que a pandemia ela não tirou o controle da mão de Deus, né? Se a gente for olhar para a pandemia, o que Deus fez? Colocou a gente de volta dentro de casa para voltar à comunhão, para voltar o olhar nos olhos, né? A correria, às vezes, estava impedindo o pai de olhar no olho do seu filho, né? De ver que a fala dele não está legal, que o ouvir dele não está legal, que o fazer dele não está legal. Então, trouxe a gente de volta a olhar para o que mais importa e para os detalhes que fazem a diferença, né? Isso é importante a gente refletir, né? E fruto do Espírito traz esse equilíbrio emocional, né? Para os pais, a importância de estar estudando. Mas, por que criar filhos ficou tão difícil? Eu falo assim que nunca foi fácil, mas a gente liga a televisão, a gente vê as reportagens aí, e a fala que a gente vê saindo da boca é, meu Deus, ficou tão difícil criar filhos. Por quê? Por que você acha que ficou tão difícil criar filhos? Pelo nosso nível de relacionamento, né? Então, assim, se antes eu terceirizava, agora essa responsabilidade é minha, fica muito mais difícil, né? Eu tenho que fazer coisas que eu não estava acostumada a fazer, né? Cuidar, ensinar coisas que eu não precisava fazer antes, que era bem mais cômodo, né? Então, ficou difícil porque antes eu convivia 1 hora com meu filho por dia e agora eu estou convivendo o dia inteiro, entendeu? Então, assim, você passou a conhecer de verdade quem são os seus filhos, quem é o seu marido, né? Passou-se mais tempo em casa. Né? Então, é aí que você é provado mesmo. Aí é o teu teste de fogo. É ali, se realmente está acontecendo um relacionamento familiar legal ali, entendeu? Se as tuas sementinhas estão sendo bem cuidadas. Eu acho muito legal usar essa metáfora da semente, da plantinha, porque realmente planta é um negócio que você tem que cuidar. Você tem que colocar água, você tem que ver se ela precisa de adubo, você tem que ver se está tendo luz suficiente. Então, assim, é um cuidado diário. Então, se você deixa aquilo passar, aquela plantinha ela vai ficar com problemas, né? Então, assim, a dificuldade que a gente está tendo é porque tem que cuidar da plantinha com mais intensidade agora, por causa das emoções, principalmente porque, assim, os pais têm que entender também que eles têm que passar essa segurança para a criança, né? Então, nossa responsabilidade como pais é passar essa segurança, passar o afeto. Mas nessa pandemia, a palavra que me vem à mente é segurança, entendeu? Então, se eles veem que a gente está muito preocupado, está muito ansioso, eles vão ficar da mesma forma. Então, como é que você quer que seu filho fique calmo se você não se acalma, né? Não tem esse comportamento em casa. Então, trazer essa segurança, essa tranquilidade para o filho é fundamental para que a harmonia aconteça, né? Primeira coisa. Interessante. Esse menino está muito impaciente dentro de casa. Só que aí você, pai e mãe, está falando assim, eu não tenho paciência para ficar com esse menino todo dia dentro de casa. E ele escuta isso aí, né? Eu estou querendo uma postura de uma criança ou de um adolescente que eu deveria ter como pai, como mãe. Né? Senão esse menino está muito ansioso. Aí você vai ver a vida, a mãe está ansiosa. Com certeza. É um ambiente. Um ambiente que a plantinha está inserida, ela vai se comportar de acordo com aquilo. Né? E outra coisa também que acontece demais. Os pais não entendem a fase que o filho está.
Por exemplo, crianças de 0 a 3 anos, eles tendem a querer brincar o tempo todo, né? Até os 5 aninhos, eles querem brincar, tudo eles levam na brincadeira. Tipo, o meu de 5 anos está nessa fase. Tudo, vamos se vestir, Matias. E aí ele quer brincar, se esconda, ele quer correr, tudo menos colocar roupa, entendeu? E aí a gente se zanga com aquilo. Meu Deus, né? O menino não quer colocar roupa. Mas é porque ele está brincando, cara. É a fase da criança, ele tem 5 anos e o pai não saca, não entende que ele tem 5 anos, entendeu? Não se coloca no lugar. Então, assim, querer que o filho se comporte como um adulto, isso, sabe? Às vezes falta realmente essa maturidade, né, na gente, de entender que fase que o filho está e por que ele está se comportando daquele jeito. Às vezes não é porque ele quer fazer pirraça com você, porque ele quer brincar, sabe? Um negócio assim tão simples, entendeu? Então tem que ter essa sensibilidade mesmo, assim, essa atenção, né? Interessante, Mi, por isso que é bom ser 2. Justamente. Né? Olhar a fase que o filho está, em qual fase ela está. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre as responsabilidades, né? Em porcentagem, qual é a responsabilidade em porcentagem da mãe e porcentagem do pai? Porque hoje o que a gente vê? Olha, educa esse menino. O pai falando para a mãe. Cobrando, né? Educa esse menino. Esse menino está muito inquieto dentro de casa. Ó, tem que dar jeito na pandemia. É a mãe que tem que dar jeito na pandemia? Aí o pai cobra a mãe cobra o filho fica extremamente cobrado, porque existe, sabe, tem que começar ali da autoridade. A autoridade, né, Deus nos deu autoridade primeiro sobre o cabeça, o chefe do lar, o sacerdote, é o pai. Então, o pai é a figura que modela o caráter da criança, né? Então, primeiro, o pai, como figura de autoridade, tem que passar, né, a postura, né, e junto com a mãe, né, trabalhar isso. E que você falou assim, às vezes a percepção que um não tem, o outro tem, sabe? Então, esse olhar de complemento é muito importante. Então, para mim, é 50%. Não tem isso. O que acontece, que eu percebo, é que as mães acham que ou o pai não vai conseguir fazer aquela função, ele não vai ser capaz de fazer aquilo, ele não vai dar conta, ele não vai fazer igual eu. Ou então a mãe, sabe, quer poupar, não, deixa, ele trabalha tanto, eu vou poupar o marido. Só que assim, quando a gente faz isso, a gente tira do pai o privilégio dele se aproximar do filho, dele ter um momento com o filho, dele ensinar algo para o filho. Então, tem que ser os 50%. Se no teu lar, o teu marido não assume essa postura, aí, assim, a gente tem que ter a sabedoria de não cobrar também, porque se você cobrar, não vejo como uma saída, você falar, você tem que fazer, não. Você tem que trazer a consciência para o teu esposo de que isso é um privilégio, de que esse papel é fundamental, entendeu? Para a educação do filho, para o ensino dele. Então, assim, trazer o marido e outra metáfora que eu vi hoje no Instagram, eu queria compartilhar, é da bicicleta dupla. Então, assim, é como se os pais estivessem numa bicicleta dupla, pedalando. Então, assim, tem que ser os dois juntos. Se um parar, vai ficar pesado para o outro. Se o outro parar, vai ficar pesado. Então, assim, tem que ser um negócio junto. E se os dois desandarem, vão acabar caindo, entendeu? Não vai dar muito certo. Então, tem que ser algo em conjunto mesmo, combinado, de sentar, alinhar. E, assim, principalmente, eu acho legal essa palavra, alinhar a expectativa sua com o teu marido para não ter a cobrança, entendeu? Alinha, o que você quer que seu marido faça? Às vezes você cobra, mas você não fala para ele, não explica para ele o que você está querendo, não é claro o suficiente, né? Então, vamos fazer assim, vamos dividir isso aqui é função sua, isso aqui é função minha. Então, legal, assim, a gente ter essa sabedoria de até distribuir as tarefas, se possível, né? Organizar isso, que às vezes, né, essa questão de organização, às vezes, é mais da mulher, né? Mas às vezes tem marido também que é mais organizado. Mas vai muito sabedoria nossa de puxar também o nosso marido, o pai, para essa responsabilidade e mostrar o quanto isso é importante. E assim, Mi, você falou algo interessante. Jesus é o cabeça do sacerdote. Isso. Né? E o sacerdote é o cabeça de casa. Isso. Né? E assim, Deus, ele faz tudo perfeito. Não adianta a gente querer puxar algo, porque tem coisa que o Senhor deixou para o pai fazer. Né? Afirmações que é para o pai fazer. Não adianta a mãe querer fazer, porque a mãe é aquele mais emocional, meu filho. A gente sabe que existe casos e casos que a mãe que cria ali. A gente não está negando essa realidade, mas tem realidades que acontecem exatamente o que você falou.
a mulher acha que o pai trabalha demais, ela não pode tirar o privilégio do pai e nem o privilégio da criança. Sim. Né? Que tem coisas que a criança tem que ter afirmações do pai. Com certeza. Né? Esse relacionamento, e sem falar, Mi, que o que a gente está fazendo hoje é plantando uma planta que um dia vai crescer lá no futuro. Sim. Né? Então, assim, se você tira o pai, ou se o pai não se posiciona, vai refletir lá no futuro, na criança. Vai. Alguma lacuna, né? Não vai ser preenchida. Nós temos que entender como pais que o filho é nosso. Né? Então, é nosso. É o que nós estamos fazendo. Né? Você falou bem interessante a questão da mulher ter sabedoria. Às vezes a mulher vai nos ouvir e vai falar, meu Deus, eu já tentei tanto envolver esse homem. Se não conseguiu com a fala, vamos orar. Eu ia falar isso. Né? O importante é sempre a mulher também ver a importância e não, se é importante, não desista. Com certeza. Né? Se é importante, não desista. Gente, a oração move montanhas. Por que não vai mover o coração do marido, gente? Vai, dá super certo. Pode tentar que dá certo. Vai para o joelho no chão que rapidinho ele muda. O Senhor é especialista em alterar assim, essas coisas assim que a gente não dá conta, ele faz. Porque assim, os filhos, eles esperam algumas coisas dos pais. Sim. Né? O que eles esperam? Como eu já falei, né, principalmente a segurança, né? Mas assim, além da segurança, é o afeto, as boas memórias e o exemplo. Por que eu falo isso? Para mim, resumindo, seria isso, né? Por quê? O que ele vive hoje, né? O modelo que ele tem em casa hoje, de pai, de mãe, de convivência, é o padrão que ele vai formar na mente dele para a vida toda, para formar a família dele. Quando ele for fazer a família dele, ele vai repetir o mesmo comportamento que ele vivenciou na infância. Né? Então, assim, segurança por quê? Porque, às vezes, a criança fica ansiosa porque ela não sente segurança dos pais, tanto física, quanto emocional, quanto espiritual. Né? Então, assim, a criança saber que ela tem um lar, que ela faz parte desse lar, que ela é pertencente, que ela é querida, entendeu? Tudo isso é um ambiente favorável para a criança. E as boas memórias, o que é? Quando você não cria boas memórias na cabeça do seu filho, é como se lacunas fossem criadas na mente dele. Ele chega na vida adulta com vazios, assim, como se fossem vazios, né? Que não foram preenchidos com memórias que eram para ser importantes para formar caráter, personalidade, tudo aquilo que ele vai ser na vida adulta, habilidades, noções de identidade, quem ele é, de onde ele veio e tudo isso, entendeu? Então, assim, como é que eu faço, então? É difícil? Não, é o que você é dentro de casa, é o seu exemplo. Ele vai aprender mais com o que você faz do que com o que você fala. Então, às vezes, você pode falar algo para ele, mas se você você se comportar diferente daquilo, ele vai imitar o teu comportamento. Então, assim, trabalhe primeiro em você mesmo, entendeu? Olha para você e se tem algum comportamento na criança que te irrita muito, pode prestar atenção que geralmente aquilo é seu, sabe? E às vezes me dá uma raiva tão grande que eu percebo isso, assim, e eu fico, caramba, assim, e aí, assim, eu tenho que trabalhar em mim para, sabe, eu tenho que consertar isso, sabe, e não é um trabalhar fácil, você falar assim, o problema não está no teu filho, o problema está em mim, é doloroso, sabe, pastor, e vem a culpa, coisa que mãe sente muita culpa. Então, assim, a gente tem que tomar esse cuidado mesmo de lançar sobre o Senhor, Pai, tira de mim essa culpa, me ajuda a consertar isso, me responsabilizar e entender que isso é um privilégio, que eu vou conseguir, que o Senhor está comigo, né? Então, assim, principalmente, que se você esqueceu tudo que eu falei, lembra do exemplo, que é o principal dentro da sua casa. Então, seja uma pessoa que busca o Senhor, que mostre, que o seu filho veja que você é um homem ou uma mulher de Deus, que já é meio caminho andado. Já. O interessante é que tem coisas que a gente vê o nosso filho fazendo e a gente fala assim, eu não acredito. Mas se a gente for olhar lá na nossa infância, a gente fazia. Sim. Né? Eu tenho um dos meninos que é muito mais tímido, chora igual eu chorava, tem as inseguranças igual eu tinha, porque eu já falei, as pessoas não
não percebem que eu era muito tímida, né? Mas é interessante que hoje eu já oro e falo, Senhor, isso aqui está repreendido, está repreendido. Como? Porque eu já sei que eu tinha aquilo. O que eu posso fazer para que o meu filho não demore a desenvolver essa parte? Porque eu vivi e demorei um tempo, né, para ter uma identidade. E era isso que eu ia falar com você. Como saber se é uma necessidade emocional, espiritual ou física? Essa percepção, ela vem assim, com o tempo, né? Acho que quando a gente descobre que existe esses 3 níveis, a gente fica mais atento. E como o filho é nosso, é algo assim muito das nossas entranhas mesmo, assim, a gente tem essa percepção assim, de olhar, e às vezes eu pedir direção de Deus para saber o que está acontecendo, né? Quando tu falou da timidez, né? Também eu tenho essa situação lá em casa, né? Então, assim, o que eu converso? Eu tento contar as histórias da minha infância para minha filha, entendeu? Quando eu era criança, a mamãe passou por isso também. Quando você fala isso, a criança já, tipo assim, caramba, né? Ela já se identifica com a história. Então, a mamãe já passou por isso. Eu não estou sozinha. Quando a criança sabe que ela não está sozinha naquela situação, ela já se sente mais tranquila e mais segura. Lá vem de novo a segurança, é um ponto importante. Então, assim, é conversando com a criança que você vai saber. Principalmente, você tem que conversar e tentar puxar dela sim, que mais? Que mais? Então, assim, a criança, se você não parar para conversar, para ouvir, mas ouvir de verdade, que às vezes a gente e não está escutando, né? A gente está escutando, mas não está ouvindo. Então, o ouvir a criança, ouvir de forma atenta, faz você saber se é espiritual, se é emocional, se é físico. Né? Então, assim, e aí é a hora de você trazer histórias suas para a criança, falar como você venceu aquilo, falar que você está do lado dela para vencer aquilo com ela, que Deus está do lado dela. É a hora de você pegar histórias da Bíblia e aplicar. Está dando muito certo lá em casa. Então, assim, é a hora de você ensinar. E, de novo, o ponto do ensino. É o tempo todo a gente está ensinando. Se a gente entender isso, fica mais fácil. Que o tempo todo a gente está ensinando eles, né? Então, assim, principalmente nesses aspectos de timidez, né, que são aspectos mais complexos, assim, que a gente se identifica, a gente lembra da nossa infância, né? Saber que a gente pode acolher aquilo com a criança, ouvir ela e falar, a mamãe também passou por isso, né? E o pai, às vezes, tem histórias que você não tem. Olha que interessante, né? Às vezes, o pai vai ter histórias que você não tem, né, repertório que você não tem para ensinar para o filho. Então, assim, o pai também tem que se envolver nesse papel. É fundamental, fundamental. E, às vezes, as pessoas ficam assim, né, Mi? Meu Deus, mas eu vou observar como? Por exemplo, a parte espiritual. Hoje em dia, que não tem como estar dentro de casa, televisão, Sim. celular, tablet. As influências, né? As influências. Tem hora que a gente, do nada, aparece uma propaganda, né, com aquela cara horrível. Aí, na hora de dormir, a criança não só sabe que está com medo. Aí, de repente, a mãe vai investigar ali e vai ver que um desenho que falava de uma coisa específica trouxe ali uma simbologia na mente daquela criança e virou algo espiritual. E você precisa repreender e explicar para o seu filho. Né? Então, tem coisas que a gente pode ver. Emocional, às vezes, teu filho está querendo muito, esse menino é grudento. Por quê? Por quê? Né? Grudento por quê? Será que não está faltando tempo com ele? Será que não está faltando Sim. carinho? Né? É físico. Do nada está doendo a cabeça. Será que não está muito tempo olhando no celular? Hoje a gente sabe aí que essa luz não é boa. Então, assim... Porque, às vezes, as pessoas sabem, não, eu já sei que eu tenho que observar, mas eu não sei o que eu tenho que observar. Então, assim, o teu filho assiste, o teu filho come, Sim. o teu filho brinca, é o que ele faz. Né? O que está gerando, o que ele faz está gerando o quê? Né? Seria os porquês, mais... né? A gente tem que estar com os porquês. Eu brinco, tem um livro que chama que os pais têm que ser detetives, sabe? A gente tem que trabalhar os porquês. Comportamento, por quê? Por que está por trás daquilo? A gente tem que ter esse olhar mesmo do porquê,
né? Então, se questionar e para poder saber, físico, emocional ou espiritual.